falar com Jesus agora com muita alegria, gratidão. Abra o teu coração de verdade, com sinceridade. Lembra que o que Ele espera de nós é um coração sincero. O que Ele espera encontrar em mim e em você é sinceridade de coração. Ele quer encontrar isso, Ele quer olhar e encontrar sinceridade. É por isso que quando nós chegamos diante do Senhor, nós vamos falar com Ele. Não tem que ter complicação, é simples, sem rodeios. Ele é o seu Pai amoroso. Fale com Ele. Ó Deus, muito obrigada. Eu te amo, te agradeço. Te honro de todo o meu coração. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui. Obrigada pela honra de servir. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre a igreja. Passa do Teu sangue sobre o Teu povo. Passa do Teu sangue, Senhor. Passa do Teu sangue sobre esta reunião. Passa do Teu sangue sobre todo o nosso ministério, nosso povo em todo lugar. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira da nossa reunião. Eu oro pedindo ao Senhor a Tua presença, a manifestação do Teu poder, a Tua glória, a Tua unção. Eu peço que o Senhor se faça presente, que o Senhor assuma o controle da reunião e que nós possamos tocar na Tua glória. Perdoa as nossas falhas, derrama unção, poder sobre nós. Precisamos do Senhor aqui. Venha ao nosso encontro. Sem a Tua presença não tem sentido, não tem porquê. Vai passando do Teu sangue. Vai passando do Teu sangue sobre nós. Eu repreendo toda obra do mal, setas demoníacas, dardos, toda obra do inferno, toda atuação demoníaca, todo mal que se levantou para atrapalhar a reunião, para roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro todo laço do inferno, toda obra infernal, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Tem misericórdia de nós. Eu quebro laços e armadilhas. Todo laço e toda armadilha eu quebro em nome de Jesus. Eu peço a cobertura do Teu sangue. Anjos poderosos aqui. Eu peço a Tua unção e poder tomando conta de tudo. Assuma, Senhor, o controle desse lugar. E que todos saiam diferentes. E que tudo seja para a Tua glória. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que seja uma noite de poder para todos nós. Cada pessoa que teve a disposição de vencer os obstáculos e vir para a reunião, eu peço que o Senhor se faça presente e se manifeste aqui, porque nós precisamos do Senhor. Sem a Tua unção, poder, não tem sentido, não tem nem porquê. Então eu peço que cada pessoa que venceu dificuldades, obstáculos e manifestou a fé para chegar aqui. E eu sei que os que estão aqui não enfrentaram menos desafios, não foi mais fácil. Mas a verdade é que muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque muitas vezes, Senhor, nós vemos que poderíamos dar muito mais, nos doarmos mais,
poderíamos. Que o Senhor nos guarde de em algum momento deixá-lo para depois. Tenha misericórdia de nós, que seja sempre a prioridade da nossa vida. Eu peço de todo o meu coração, porque se o Senhor for a prioridade da vida de uma pessoa, não há nada que ela não possa vencer. Todas as coisas são possíveis. Tudo ela pode alcançar. Então, que o Senhor nos guarde de uma distração, que o Senhor nos guarde de deixar para depois, de deixá-lo em segundo plano, de lado, não sei. Mas eu te peço, oh meu Deus, em nome de Jesus, nos guarda de nós mesmos, e que o Senhor seja a nossa prioridade, o nosso prazer maior, o nosso grande amor sempre. Te amamos, Senhor. Assuma o controle deste trabalho e venha ao nosso encontro para a glória do Teu nome. Eu não tenho competência para estar aqui, eu dependo totalmente do Senhor. Eu preciso desse poder, desta unção, dessa presença gloriosa aqui. Assuma, esteja conosco. Obrigada pela vida, pela salvação, por tudo bem, por tudo. E mais uma vez eu quero te honrar pelo privilégio de estar aqui. Eu me sinto honrada, não mereço, mas tenho sido agraciada, abençoada em poder te servir, te conhecer e ensinar outras pessoas a dependerem do Senhor, a te amar. Que mais e mais pessoas te amem. Esse é o maior desejo do meu coração. Levar o maior número de pessoas a esse ponto de um amor profundo pelo Senhor. Eu quero que as pessoas te amem. Eu quero vê-las te amando mais que tudo na vida, te priorizando, seguindo os seus passos, se parecendo com o Senhor. Porque esse é o meu desejo para mim, é isso que eu quero para mim, quero para minha família, quero para cada filho que o Senhor me deu na fé, para cada alma tão preciosa que o Senhor tem dado para a gente cuidar. Essas almas benditas, amadas, que o Senhor pagou um preço tão alto, que elas prosperem cada vez mais no Senhor. Obrigada. Seja conosco. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2019. Emanuel, Deus é comigo, e eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4:20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vamos juntos? Mas o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em 1 Coríntios 1:20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, para cada promessa, tem um sim e tem um amém. Se você crer em tudo que você recebe do Senhor, se você crer, é promessa, já tem de cara um sim e um amém. Você entendeu? Não, você tem que entender isso com a força da sua vida,
Porque já foi liberado. O que você tem que fazer é o quê? Crer. Então, se você crer em cada promessa que está contida dentro da palavra de Deus, que você encontra na palavra de Deus, já tem um sim e tem um amém. Para cada promessa. Isso é tão forte que, quando isso entra de forma revelada, e você compreende, peraí, então está aqui. É para mim. Já de cara, se está na palavra, eu só tenho que crer. Já tem um sim aqui. Já tem um amém. Sim. Você pode viver isso aqui. Amém. Consumado, assim seja. O reino de Deus não consiste em palavras, blá, 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 mas em poder. Diga poder. Em Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino, diga o reino dos céus, é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. E essa força é o poder. Lucas 10:19 diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo, diga sobre todo, o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. O diabo tem poder, mas não tem autoridade. Diga, o diabo tem poder, mas não tem autoridade. Diga, eu tenho poder e autoridade. Eu não posso dizer que o diabo não tem poder, porque ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Toda a autoridade que o diabo tem é a que você dá para ele. Ele não tem autoridade. Se ele tiver autoridade sobre mim, é porque eu dei a ele a autoridade. Toda a autoridade que o diabo tem sobre uma pessoa a autoridade foi dada por ela. A legalidade que ela deu. E onde o diabo trabalha? Na mentalidade. Porque o padrão de pensamento, a forma que você pensa, vai imediatamente modelar o seu comportamento na vida. E esse comportamento vai dar poder para uma intervenção espiritual. Seja o reino dos céus, seja o reino das trevas. Por isso que eu já falei, vou repetir. Que todo hábito gera uma habitação. Me diga quais os seus hábitos e eu digo o que habita em você. Todo o poder que o diabo, toda a autoridade que ele tem sobre as pessoas, foi dado por elas mesmas. Porque ele tem poder. Mas ele não tem autoridade sobre um crente. Ele não tem. E ele não pode arruinar, levar, conduzir a vida de uma pessoa que não permite. E por onde ele entra? Através da mente. O diabo fala nas mentes. Por isso que você precisa ter uma firmeza na palavra, estar fincado na palavra, para você não ser levado, para você saber. Outro dia eu disse, eu vou repetir, o dom mais importante que cada crente precisa perseguir, pedir a Deus, precisa ter, principalmente no tempo em que nós vivemos, é o de discernimento de espírito. E eu preciso
ter um conhecimento do Senhor. Eu vejo as pessoas perseguindo demais conhecer a Bíblia, elas querem conhecer a Bíblia. Eu quero lembrar você que os fariseus conheciam muito bem. Aliás, se tinha um povo que conhecia muito bem as Escrituras, eram eles. Mas eles não conheciam Deus e Jesus estava diante deles, o Messias tão esperado, e eles não reconheceram, porque não tinha revelação, intimidade, comunhão com Deus. Algumas pessoas, elas querem muito conhecimento sem nenhum relacionamento com Deus. É mais ou menos assim: eu estudo o manual do carro, sei de cor e salteado, mas não sei dirigir o carro. Grande coisa. Você precisa saber dirigir o carro, mais do que conhecer o manual desse carro. Você precisa conhecer a Deus, ter intimidade com Ele. E isso se dá através de um relacionamento, à medida que você começa a se tornar íntimo com Ele. É o tempo que você investe nessa vida com o Senhor. Quanto você gasta com Ele? E esses sinais seguirão os que crerem. E aí você vê poder, poder, poder. Poder. Então, se eu creio no Senhor, a minha vida tem que ser uma vida poderosa. E eu tenho que fazer uso desse poder, dessa autoridade que eu recebi do Senhor. Porque foi me dada, eu dei a vocês autoridade. Tem uma tradução que deixa clara, e me faltou hoje pegar, poder e autoridade. Você recebeu, eu recebi. Então o reino de Deus é muito mais do que palavras, ele consiste em poder. Uma vida poderosa, uma vida que vive o sobrenatural e desfruta do poder de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Aqui fica bem claro, não é uma coisa que eu vou lá e... Não, já está aqui a mão. Está a mão através da minha fé. Eu preciso colocar força. Eu preciso crer e me posicionar com força. Porque o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, apesar de dizerem que creem, elas andam por fé, mas elas não se esforçam por uma coisa mínima, elas ainda são movidas pelas circunstâncias. A maioria caminha mais pelas circunstâncias, pelos seus sentimentos, pelo que está acontecendo. Elas tomam as decisões em cima do que está acontecendo do que pela fé. E elas acabam enfraquecendo e elas não se apoderam daquilo que é delas. Porque elas não colocam a força para superar. Elas não têm trabalhado para desenvolver um espírito resiliente, que é o que nós precisamos tanto. No Salmo 75, 6, 7 diz assim: pois não vem do leste nem do oeste, nem do sul, promoção e elevação. Mas Deus é o juiz, Ele coloca um e levanta outro. De onde vem? Às vezes eu vejo as pessoas, a minha promoção vai vir de cá, vai vir do leste, do oeste, do sul. Não, sua promoção vem de Deus. Promoção e elevação. Como nós falamos na segunda, Deus fez.
À medida que Davi deu condições, e todos que deram condições, Deus fez. Deus deu, Deus levantou, Deus honrou, Deus tirou, Deus fez. Provérbios 29, 25, 26 diz assim: o medo do homem traz uma armadilha. Se você tiver medo do homem, vai ser armadilha para você. Mas quem quer que se apoie, confia e coloca sua confiança no Senhor, é seguro e colocado no alto. Muitos anseiam e buscam privilégios, favorecimento do governante, de lados, de cá e de lá. Mas o homem sábio espera pela justiça do Senhor. Tudo que eu quero para a minha vida, que eu sonho, vem da mão de Deus. A verdadeira promoção, alguém pode te promover, alguém pode te favorecer por vontade própria, sem a mão de Deus? Pode acontecer, mas tem prazo de validade. Mas o que Deus fizer, quem Ele usar, onde Ele te colocar, não tem. Porque uma vez que Ele faz, ninguém pode alterar aquilo. Porque operando Ele, ninguém pode impedir. Em 1 Coríntios 16, 9, diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Na Almeida diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E aí ele diz assim, ó: estejam, no 13, 14, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Quando Paulo falou isso aqui, Deus havia entregado a chave da cidade de Corinto para ele. Então, uma porta grande abriu para a igreja, para a evangelização, para algo grande. Deus entregou a chave daquela cidade. Mas ele disse: há muitos adversários. Por isso que eu fiz essa introdução. Para cada promessa, um sim e um amém. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Deus te deu poder para pisar toda a obra do mal e nenhum dano vai vir sobre você. O reino de Deus é ganho a força, os que usam de força se apoderam dele. A promoção vem de Deus, não vem de homem nenhum. Por isso que você não tem que temer homens. Ameaça, seja lá o que for. Porque se eu coloco eu me apoio, eu confio em Deus, Ele opera na minha vida e ninguém pode impedir, como está aqui. Ele me favorece, ponto. Deus entregou a chave da cidade de Corinto para Paulo, mas havia muitos adversários. E o que eu entendo aqui é que o Senhor estava deixando bem claro: estejam vigilantes, o Espírito Santo falando através de Paulo, mantenham-se firmes na fé. Fala comigo: olhe para as oportunidades e não para os obstáculos. Parece uma coisa simples, mas na prática não é. Você fala: olhe para as oportunidades, não olhe para os obstáculos. Ai, maravilha, lindo. Nossa, que... Mas na prática não é assim. Não é bem isso que as pessoas fazem. Elas não se mantêm focadas. E cada porta, quando a Bíblia fala de porta, é uma oportunidade. Quando a Bíblia fala de chave, está falando de autoridade. Quando a Bíblia fala de coluna, está falando de solidez.
Então, uma porta foi aberta, uma grande oportunidade. Mas ele ia enfrentar muitos adversários. Era uma porta grande, era uma porta eficaz. E agora era preciso o quê? Manter vigilância. Por quê? Porque é muito fácil você ceder para circunstâncias. Manter a vigilância, porque é muito fácil você ceder para sentimentos. Mantenham-se firmes na fé, porque você tem que se manter firme na fé. Para cada promessa, um sim e um amém. Deus me deu autoridade, Deus me deu o poder. Eu tenho que me firmar no quê? Em todas as adversidades, em todos os adversários que estão vindo contra mim? Não, na fé, na palavra que eu recebi, na autoridade e no poder que eu recebi. Sejam homens de coragem, homens, mulheres. E Deus nos deu o espírito de coragem, não de timidez, não de medo. O espírito de fortaleza. Um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Deus nos deu. Está aqui, você tem. Estou com medo. Não, você não tem que ter medo, porque Deus te deu o espírito de coragem. Você pode usar. Está aí. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Ele te deu poder, de amor e de equilíbrio. Aliás, tudo que nós precisamos na nossa vida. Quando uma pessoa diz, não, eu não tenho coragem, você tem, está aí. Ah, eu não tenho condições de perdoar, de isso, aquilo. Não, está aí, amor. Toda a capacidade para perdoar qualquer coisa. De equilíbrio. Equilíbrio é domínio próprio, é disciplina, autocontrole. Eu não tenho autocontrole, eu não tenho disciplina, eu não consigo me controlar. Foi dado, está dentro de você. Esse espírito já foi colocado em você, é só você usar, é só desenvolver. Faça uso dele, está aí. A Bíblia diz, eu não dei um espírito de covardia, mas dei o espírito de coragem. Eu dei, se ele deu, está dado. Está aí. Em mim e em você. Então Paulo disse, estejam vigilantes, porque é muito fácil você ceder para as circunstâncias, para o momento. Para os adversários. Mantenham-se firmes na fé, porque a sua firmeza tem que ser na fé. Na fé. Fé no quê? Na palavra de Deus. Porque infelizmente algumas pessoas, algumas ainda têm a fé dos demônios. Algumas pessoas creem muito mais nas adversidades, nas circunstâncias, nas coisas que o diabo fala e faz, do que na palavra de Deus. Então você tem que estar firme na fé, na palavra de Deus. Sejam homens de coragem, porque muitas vezes as coisas que chegam para intimidar, para acovardar a pessoa, e ela não pode. Sejam fortes. Eu gosto muito disso aqui. Você vê que a palavra de Deus fala, sejam fortes. Sejam fortes. A orientação é essa, seja forte. Seja forte, não é para ser fraco, não. É para ser forte. E façam tudo com amor, porque muitas vezes as situações que vão chegar até nós são situações que magoam, que ofendem. E você tem que ter a capacidade de continuar andando em amor, perdoando, mantendo a sua generosidade, a sua capacidade de abençoar. Porque ainda na segunda, eu li para você o Salmo 109, que ele gostava de amaldiçoar, vinha sobre ele a maldição, não tinha prazer em abençoar, então afaste dele a bênção. Ele se vestia ele gostava de amaldiçoar, vinha sobre ele a maldição, não tinha prazer em abençoar, afaste dele a bênção. Tem que ter prazer em abençoar. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela e seu corpo como água e seus ossos como óleo. Uma pessoa que veste a maldição como uma roupa, está vestido de maldição, porque deixou a amargura tomar conta, os sentimentos miseráveis tomarem conta.
A porta era grande. Deus entregou a chave de Corinto. Quantas vezes Deus entrega a chave de algo para nós? De algo grande. Quantas vezes eu vi Deus entregar a chave e a pessoa jogar fora por causa dos adversários, por causa da pressão. Porque não, na hora de enfrentar os adversários, ele ruiu, ele fraquejou, ele se entregou. Escuta uma coisa, se você quiser muito da vida, e quiser ir para lugares muito altos, prepare-se para guerras, e não pequenas. Se você diz que quer muito da vida, Deus vai exigir também muito de você. Guarda uma coisa. Tem coisa que a gente faz, ou fazia, que até não tem poder de te mandar para o inferno. Mas vai ter o poder de impedir você de viver coisas muito, muito grandes. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes você faz uma coisa que alguém vai dizer assim, isso não tem nada demais. Talvez realmente não tenha. Mas às vezes se você chegar mais perto, aquilo não glorifica a Deus. E é para fazer o quê? Tudo que você fizer é para glorificar o Senhor. Se não glorificar a Deus, não é para você. Ah, mas eu gosto, não sei o quê. Tem coisas que eu fazia lá atrás que eu não posso pensar em fazer hoje. Porque Deus, eu pedi muita coisa para Deus. Eu tenho pensamentos muito altos. E não vai vir com estalar de dedos. Se você quiser viver num padrão alto, desfrutar de coisas muito altas em todos os aspectos da sua vida, você vai ter que ter um padrão alto na sua vida com Deus. Então, às vezes as pessoas fazem essas perguntinhas idiotas. Ai, pode isso, pode aquilo outro. Tem coisa que, na verdade, ela lá dentro sabe que quer saber. Não sei. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. E se você não for capaz de começar a detectar o que convém e o que não convém, entender o que é que você quer da vida, eu quero muito. Eu quero muito. E cada dia Deus arrocha mais para mim. Então, assim, tem coisas que, se eu tivesse continuado lá atrás, umas coisas bobas, tudo bem, talvez não tivesse em si prejudicado, não vou para o céu, Deus não vai falar comigo. Não, Deus me ama, Ele ama você. Aliás, independente do estado que você pode estar num estado péssimo e Ele vai continuar te amando. Só que as promessas dEle não vão poder se realizar na sua vida. E tem coisa na nossa vida que não glorifica a Deus. E tem coisa na nossa vida que vai impedir esse padrão alto de ação de Deus. Ele quer agir, mas às vezes Ele não pode. Porque o meu estilo de vida talvez não glorifique a Deus em tudo. Não vai glorificar.
Tem coisa que Deus pede para a gente que, Deus está ligando para isso. Se você, depende do que, para onde Ele quer te levar, as coisas que você tem pedido a Ele está assim. Quanto mais você quiser, você pedir e você desejar de Deus, mais Deus vai exigir de você. Quem está entendendo? Não vi muita alegria nesse momento. Gostaria de um pouco mais de alegria. Eu sei que às vezes as pessoas não querem ouvir isso. Eu sei, porque eu também tive momentos em que eu não estava, me achava, pensava, não estou pronta, não, isso é muito complicado, isso. Também, às vezes, a gente quer se convencer. Eu acho que não precisa disso, não precisa daquilo. Eu amo a Deus, está tudo certo. Sim, você ama a Deus, Deus te ama muito mais. E se você ama a Deus, é porque Ele te amou primeiro. Mas, que tipo de vida você quer? Deus confiou muito a Abraão, mas e o quanto Ele exigiu dele? Confiou muito nas mãos de Moisés. E o quanto Ele exigiu de Moisés? Confiou muito nas mãos de Paulo. E o quanto Ele exigiu de Paulo? E assim por diante. Ele confiou muito nas mãos de Davi. E o quanto Ele exigiu de Davi? E quando Davi pecou contra o Senhor, ele se humilhou, Deus teve misericórdia dele, mas as consequências Ele carregou por anos. Anos. E muitas perdas foram irreversíveis. Então, nós precisamos ter maturidade, e Davi teve essa maturidade, para, no momento em que se ele tivesse matado, vamos lá, se ele tivesse matado Saul, ele teria assumido o trono? Não. Mas ele tinha direito, ele teve oportunidade? Teve. E aquela oportunidade foi o que na vida dele? Teste. Teste. E aquilo deu o que a ele? Quando ele resistiu aos seus impulsos e toda a motivação da galera que estava ali com ele. Deus entregou seus inimigos nas suas mãos, Davi. Vai com tudo, acaba com ele, Davi. E ele lá dentro pôde ter o discernimento. Não posso fazer isso. Ali o que ele pegou para a vida dele? Poder. Aquela decisão tornou ele mais poderoso. Se ele tivesse, quando ele foi, eu vou matar Nabal, esse infeliz, tanto que eu ajudei ele, olha o que ele está fazendo agora comigo, o marido de Abigail. Abigail se arrumou, correu e foi até Davi. Meu Senhor, não faça isso, porque derramar sangue desnecessário. Isso pode interromper todo o plano que Deus tem com a sua vida. E ele falou, obrigada pela sua sabedoria, você me fez ver o que eu não estava vendo. Eu vou perder meu tempo e derramar sangue desnecessário. O Nabal merecia uma coça do Davi, merecia. Mas se ele tivesse ido no impulso em que ele estava e matado Nabal, talvez aquilo tivesse impedido ou prejudicado bastante todo o resultado final da vida dele. Então tem coisa na vida da gente que às vezes você pode fazer, você tem até, humanamente você tem até direito. Mas será que é isso que Deus espera de você? Que você faça isso? Ou será que aquilo ele colocou diante de você como um teste para ver o que você vai, como você responde a esse teste? Como é que você responde? O reino de Deus é ganhar força. E os que usam de força se apoderam dele.
O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder de Deus. E quem é que tem poder de Deus? Aquele que crê, aquele que se submete, aquele que não dá autoridade ao mal, aquele que tem o discernimento na hora dos testes, como é que ele responde, qual a resposta que ele dá para aquilo lá, para aquela experiência. E quando ele pecou e trouxe para a vida dele consequências danosas, ele também teve a maturidade para passar por aquilo, porque ele sabia que aquilo era inevitável. As consequências eram inevitáveis. E aquilo não afetou a relação dele com Deus. Então, isso tudo é poder. E, inclusive, o tornou cada vez mais poderoso, porque ele soube lidar em cada situação da vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante que você entenda. Porque às vezes tem algo diante de você que você quer resolver e que você até acha que aquilo vem de Deus. Muitas vezes aquilo é um teste. Às vezes você vai lá, planta uma semente ruim, e aí quando chega a colheita você não tem maturidade para enfrentar aquilo e até se vira contra Deus como é que Deus está deixando eu passar por isso? Não, Deus está deixando nada. Deus não tem nada a ver com isso. Você plantou, você colhe. Agora, conte com a misericórdia dele, que ele vai te dar graça, porque Deus é tão misericordioso, que ele nos dá graça, nos dá poder para passar pelas coisas que nós mesmos pegamos com as nossas mãos. Quando você se joga ali e se coloca à disposição dele. Aqui vamos para Apocalipse 3. Ao anjo da igreja de Filadélfia. Filadélfia, essa cidade foi fundada para ser embaixadora da cultura grega. Do idioma grego. E olha o que Jesus faz para a Ásia. Para ser embaixadora de toda a cultura grega na Ásia. E olha o que Jesus fez aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Chave, então, fala autoridade. O que ele abre, ninguém pode fechar. Ele tem autoridade para isso. E ele nos deu essa autoridade. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ponto final. Se ele abrir, está aberto. Se ele fechar, está fechado. Conheço as suas obras. Eu conheço. E eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Fala, porta aberta. Então, essa porta aberta, diga, grande oportunidade. Que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você guardou. Mesmo tendo pouca força. Bom, essa cidade foi estabelecida para ser uma cidade missionária da cultura grega. E Jesus pega esse aspecto cultural da cidade, esse propósito cultural, para o qual essa cidade foi criada, e diz para a igreja de Filadélfia, está aqui, eu estou estabelecendo você não para ser uma embaixadora da cultura grega. Eu estou estabelecendo você para ser uma embaixadora e missionária do Evangelho. Então, aquela cidade foi levantada com um propósito, para ser missionária da cultura grega. Mas o Senhor pegou
para ser missionária do Evangelho. E muitas vezes é exatamente isso que ele faz na nossa vida. Às vezes algo estava determinado, tem coisa que veio com um propósito, com uma ideia, e ele vem e muda tudo. Algo que foi levantado para um objetivo, com um propósito, e ele vem e muda tudo. Foi isso que ele fez aqui. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardei na hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna. Coluna, está falando de algo inabalável, sólido. E eu já vou dizer por quê. No santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia era um lugar perigoso, instável, um lugar castigado por terremotos, que sofria uma região vulcânica, que sofria com muitos terremotos. Muitos tinham medo até de se estabelecer lá. E o Senhor vem e fala, eu vou fazer de você o quê? Uma coluna no santuário. Ele vem com uma mensagem o quê? Para uma cidade que não tinha estabilidade e segurança, Jesus introduz uma mensagem que o vencedor, aquele que fosse até o fim, podia viver com segurança. Ele entrega uma mensagem de segurança. Ele estava garantindo segurança ali. Ele fala dos perseguidores, de gente de judeus que eram falsos, mentirosos, e que vinham e falavam que eles estavam errados em crer em Jesus, que estava tudo errado, tinha muita perseguição. E o Senhor disse, não preocupa com eles, porque eu vou fazer com que eles se prostrem, está aqui. Eles vão se prostrar aos seus pés. E reconheçam que eu o amei, eles vão ver isso. Era uma igreja formada por pobres escravos, pessoas que não tinham nenhum poder político, nenhuma influência política. Então era considerada, essa igreja, ela fraca. Ela não tinha poder para muito. Mas o Senhor disse, mas tem perseverança, está aqui, ó, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Vai vir uma grande provação sobre esse povo, mas sobre você não vai vir, não. Porque eu vou te guardar, está aqui, ó. Eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Então ele entrega mensagens aqui, uma mensagem para esse povo. Um povo que talvez naquele momento, apesar da fidelidade, se sentia menos. Pequeno diante de coisas tão grandes. E o Senhor começa dizendo isso aqui, ó, no 8, conheço as suas obras. Você não precisa temer, eu abri uma porta e ninguém vai poder fechar. É uma porta de oportunidade. Para quem? Para gente que estava numa condição menor. Para gente que estava o quê? Sendo perseguida. Por gente, por poderosos. Mas
Gente que mesmo tendo pouca força, estava guardando fielmente a palavra do Senhor, com perseverança. E não negou o nome do Senhor. Gente que estava resistindo a todos os ataques. E o Senhor vem e diz assim, vocês não vão ter que se prostrar diante deles, desses perseguidores. Vocês não, mas eles vão, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Quer dizer, eles vão se prostrar diante de vocês. E eles vão ver que eu amo vocês, que eu estou com vocês. O Senhor fala da provação que havia sobre todo mundo. Um momento difícil para todo mundo, mas que sobre eles, não. Que aquilo não ia atingir a vida deles. Então aqui o Senhor fala de porta aberta, oportunidade. Fala porta aberta, oportunidade. O Senhor fala de chave, autoridade. Então o Senhor abriu uma porta de oportunidade para aquele povo. Como tinha aberto, entregado a chave de Corinto nas mãos de Paulo. Aqui, a mesma coisa para o anjo da igreja de Filadélfia. Deu a chave, que é autoridade. Eu dei autoridade. Quando fala de chave, ele está falando autoridade. Te dei autoridade. Coluna, para um lugar instável, por conta de tantos abalos, o Senhor vem com uma mensagem de segurança. Eu vou fazer de vocês uma coluna. Vocês ninguém derruba. Ninguém vai poder derrubar vocês. E ele fala ainda aqui, ó. Venho em breve, retenho o que você tem. Fala, retenho o que você tem. Diga o que você tem. Então, para que ninguém tome a sua coroa. Aí vamos lá. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, coluna, solidez, uma mensagem de segurança. Vou escrever o meu nome, o nome da cidade santa. Está falando de honra. Eu vou te honrar. Segura o que você tem. Quantas vezes eu vejo pessoas desprezando o que tem? E você encontra em toda a palavra de Deus esse princípio. Deus usando o que a pessoa tem. Usando o que ela tem. Guarda, retém o que você... segura o que você tem. Guarda o que você tem. Deus usa o que a gente tem. Em toda a palavra de Deus, Ele usa o que você tem. Às vezes eu vejo as pessoas achando que elas vou ter que desfazer disso aqui, eu vou ter que fazer isso aqui. E Deus vem com uma mensagem. Eu uso o que você tem, eu acrescento a sua vida. Normalmente, tem casos, porque na palavra de Deus, a palavra de Deus, ora Ele manda você esquecer, esquece o passado. Tem coisa que Ele manda esquecer e tem coisa que Ele manda lembrar. Então, esquece o passado e lembra todas as coisas boas que eu fiz por você e procura lembrar-me, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Entra em juízo comigo. Então, tem coisa que Ele manda você esquecer, tem coisa que Ele manda lembrar. Tem coisa que você tem que se desfazer, que você tem que tirar da sua vida. Mas tem coisa na vida da gente que você acha que você, para ter outra, você vai ter que abrir mão de tal coisa ali. E muitas vezes Deus está dizendo para você, não. Eu vou somar essa bênção a mais bênção na sua vida. Quando você está dando condições a Deus. Então, por isso que você precisa de discernimento para ver a maneira, para entender como Deus está te guiando. Essa igreja, aos olhos do mundo, era uma igreja fraca, era um povo fraco. Mas o Senhor Jesus parabenizou pela fidelidade. Você vê Ele parabenizando.
Era uma igreja perseguida. Mas o Senhor deixou bem claro que aqueles inimigos iam se prostrar diante. Que aquilo não ia prevalecer. E o Senhor mandou, guarda o que você tem aí. Guarda o que já Deus tem dado a você. E acredite que Deus usa o que você tem para te levar para coisas muito maiores. O trabalhar de Deus é sempre assim. E essa palavra, essa porta, que é um símbolo de oportunidade, essa chave, que é um símbolo de autoridade, essa coluna, que é um símbolo de solidez e segurança, escrever o nome é um símbolo de honra. É o que Deus está liberando para cada um que está aqui. Aqui, em Atos 12, então, Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Você sabe que sempre quando eu leio isso aqui, eu gosto de lembrar. O Pedro que por medo negou o Senhor 3 vezes. Agora, já tinha sido sentenciado à morte. Pela manhã ele seria executado. E ele dormia como um bebê. Era um sono tão profundo que ele demorou. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver que ele demorou para despertar, para ver que o que estava acontecendo já era real, não era um sonho. Porque esse homem era um nascido de novo. Esse homem agora vivia realmente por fé. Tinha esvaziado e se enchido de Deus. Então Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Você vê como é o agir de Deus e quem depende de Deus. Ele estava algemado. Às vezes você se encontra algemado na vida, sentenciado, sentenças e sentenças até de morte, em função de uma enfermidade. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente um anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ele estava algemado, sentenciado à morte, algemado. Você vê que havia portões, o primeiro portão, o segundo portão. Você vê que ele estava de uma forma que não havia como sair daquilo. Mas por conta da confiança, da entrega, olha o poder que a confiança traz. E porque o dormir aqui revela o poder desse homem. Ou você está achando que quando você descabela, grita, berra, chora, e agora, meu Deus, e se entrega a toda a ansiedade, tudo que está acontecendo, você está mostrando o que, na verdade? A maior fraqueza, você está dando poder, você está dando autoridade para o mal. Mas quando você confia em Deus, e você descansa nele, você acredita que Ele tem o melhor para você. Você pode estar algemado, tem inimigo dos 2 lados, tem muitas portas aí, portões de ferro,
à sua frente, impossível, sentenças, quando amanhecer, já era, você vai ser executado. Quer dizer, sentença de morte, sentença de derrota, sentença de que vai perder, não vai conseguir, não vai acontecer. Mas quando você confia, você chega nesse nível de fé, de dormir, de descansar, de ter paz. É paz, isso que revela poder. O estado de Pedro revela poder. Ele não estava reagindo de acordo com as circunstâncias. Porque uma pessoa, se ela não tiver o poder, se ela não fizer uso desse poder, ela reagir de acordo com as circunstâncias, como é que estaria Pedro? Estatalado, desesperado, angustiado, não ia conseguir fechar os olhos. Porque qual era a circunstância dele? Algemado, preso, sentenciado à morte. Humanamente, ele não tinha como sair de lá. Mas quando Deus abre, abre. Quando Deus dá uma palavra de vitória, Ele dá. Quando Ele diz, abriu uma porta para você, está aberta. Se Ele disse, eu te dei autoridade, Ele te deu autoridade. Se você entende que a palavra de Deus não tem a ver com palavras, não consiste em palavras, mas em poder, e você começa a fazer uso desse poder na sua vida, você crê. Você tem uma postura poderosa. De coragem. De esperança. De segurança. Você faz uso, você crê, foi-me dado poder e autoridade. Eu vou usar. O diabo não tem poder sobre mim. Nenhum dano virá à minha vida. Então não, nada lhes fará dano. Não vai fazer. Não, mas a situação é essa, o diagnóstico é esse. Mas as ameaças são essas, porque disseram isso. Não, eu não sei o que disseram, eu sei o que a Bíblia fala. E eu vou confiar na palavra. O que nós falamos segunda-feira, ainda no Salmo 37, que eu falei, medita no Salmo 37. O ímpio faz o quê? Ele rosna. Ele ameaça. O diabo cria meios e meios para assustar você, para apavorar você, para mostrar. E aí, se você se entrega a tudo aquilo, fim para você. Mas se você pega o versículo que está lá, o Senhor ri deles. Porque sabe que o dia deles, o Senhor, porém, ri, porque sabe que o dia deles está chegando. Quer dizer, não vai acontecer nada disso. O ímpio não tem poder de fazer tudo que ele ameaçou. O diabo pode te ameaçar. Mas ele é o pai da mentira. E ele ameaça. Ele fala na mente das pessoas. Eu me lembro de um caso de um sujeito que ele sofreu uma libertação da depressão, de síndromes e tal, e ele disse, naquela felicidade, disse, eu vou contar, eu vou testemunhar. E ele ouviu aquela voz bem forte, se você contar para alguém, eu te mato. Imediatamente ele começou a se fechar, desesperado, com medo, e aí ele disse que ele ouviu aquela voz dizendo, você esqueceu que o diabo mente, e todo o poder que ele tem é o que você dá a ele? O diabo pode falar o que ele quiser. O diagnóstico é terrível. As notícias, as previsões. Mas você que decide no que vai acreditar. Você vai ficar com o quê? Você acredita no quê? Em tudo. Pedro mostrou claramente que ele confiava na palavra de Deus. O que aconteceu? Todas as algemas caíram, os portões foram abertos, e ele disse isso aqui, agora eu sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar, me libertou das mãos de Herodes. Herodes era o rei, o homem mais poderoso do lugar, então Deus libertou ele da maior força, da maior autoridade que havia lá humana, e de tudo que o povo judeu esperava. Às vezes o inimigo, o povo judeu esperava o quê? Que ele fosse
estraçalhado. Às vezes o inimigo está esperando que a sua vida vai ser uma derrota, que tudo vai dar errado. E eu amo isso, porque o Senhor, ele disse, o Senhor me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o inimigo, tudo que o povo judeu esperava. Porque Herodes ia me matar, e o povo judeu esperava isso. Esperava exatamente isso. O pior. E às vezes tem gente do lado esperando o pior lá. Vamos ver. Se você depende de Deus, ficaram lá. Quando amanhecer o dia, um alvoroço. Por quê? Porque tudo que foi armado foi frustrado por Deus. Porque Deus frustra os planos do mal. Deus livra de forças poderosas. Deus livra de todo o mal que foi armado, de tudo aquilo que estavam esperando. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Não vai acontecer nada. Nada. Mas, bispo, tem sentença, tem isso, tem aquilo. Oh, meus queridos. Eu posso falar de fé. Tenho vivido a minha vida para isso. Tenho dado todos os meus dias ao Senhor, falando de fé. Quantas vezes eu ouvi, não tem jeito, não é possível, isso e mais aquilo. E quando você decide confiar, isso te dá poder. Isso te dá autoridade. O resultado é esse aqui, ó. Não pode. Estava tudo armado, tudo preparado, mas não pode. Não acontece como o inimigo planejou. Acontece como Deus determinou e você creu. Aqui, em Atos 16, assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Mas como esses homens estavam agindo? Eles estavam agindo de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que aquela situação pedia? Não. Não. Você vê pessoas poderosas aqui, manifestando a fé. Você vê a fé na prática, não blá, 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 porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A palavra de Deus é poder. A vida do crente tem que ser poderosa. Senão é só religião, conversa fiada. Eu me recuso a dar um passo sequer na minha vida à base de religião. Porque isso não traz poder para você. Cumprir com protocolos. Não. Eu quero poder. E o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em poder. O reino de Deus é ganha força. E os que usam de força se apoderam dele. Para cada promessa tem um sim e um amém. Então eu tenho tudo ao meu favor. Agora, como é que eu reajo? Com blá, blá, blá? Com mimimi? Ou eu coloco a fé em prática? Porque a condição de Paulo e Silas era uma condição muito difícil. E tinha poder de amargurar, de deixar esses homens assim num estado de
Entrega total. Era uma situação revoltante. Por nada. Quando ele expulsou o espírito de adivinhação de uma mulher, ele foi ali acusado e arrancaram as roupas deles e bateram neles, espancaram em praça pública, jogaram na prisão, algemaram, amarraram no tronco. Então você há de convir que foi uma situação de causar revolta. E o que eles estavam fazendo? Murmurando, reclamando, xingando, esperneando. Não, eles estavam cantando, eles estavam adorando a Deus. E quando a gente lê isso aqui, crente de muitos anos, mas era Paulo e Silas. O que tinha de diferente nós? Eles tinham, que eles viviam aquilo que eles estavam lendo e aprendendo. E alguns discursam bonito sobre Deus. Mas quando eles são testados, eles envergonham a Deus, não glorificam o nome do Senhor. Não tem estrutura nenhuma. Não tem força nenhuma. Aí está. Porque a palavra é para ser praticada. No momento em que eu tenho necessidade, eu estou aqui, estou diante de uma situação, como é que eu reajo? Pois aquela atitude poderosa, essa atitude poderosa, de não viver de acordo com as circunstâncias, sentimentos. Imagina se eles fossem esperar um sentimento para apoiá-los a adorar a Deus e orar a Deus. Imagina machucado, a humilhação que eles passaram. Agora, imagina como estavam as emoções deles. Então eu vou esperar sentir vontade de falar com Deus, sentir vontade. Você acha que uma pessoa que passou por isso aqui tem vontade de cantar? Conta outra. Isso aqui é resiliência, é determinação, é a fé em ação. É a prática da fé. Esse homem colocou, esses homens mostram, está aqui para nós, a prática de uma fé viva. Porque você não pode me dizer que a sua fé é viva se ela não tem coragem, ousadia, determinação, perseverança, sacrifício. Mas essa atitude poderosa trouxe um resultado sobrenatural. De repente, o sobrenatural aconteceu, um terremoto tão violento que abalou os alicerces da prisão. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Nenhuma porta ficou, todas as portas se abriram. Todas. E todas as correntes se soltaram. Você vê o que a fé em ação faz. Quando você coloca a fé em ação. A Bíblia diz em Mateus 16, 18 e 19. Vou ler primeiro na Almeida, depois o 19 eu vou ler na Amplificada. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas, fala comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque é exatamente isso. Quando Deus levanta algo, quando Deus faz algo, o diabo pode se levantar, mas ele não prevalece. As portas do inferno não prevalecem. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora vamos na Amplificada, que está uma Bíblia de estudo muito esclarecedora, ajuda muito. Vamos lá. Eu te darei as chaves, a autoridade do reino dos céus.
E tudo que você amarrar, proibir, declarar-se impróprio e ilegal na terra, já terá sido ligado no céu. E tudo que você ligar, permitir, declarar legal na terra, já terá sido ligado no céu. Você já parou para pensar o poder que foi nos dado? O poder que foi dado para cada crente? Então, queridos, eu não tenho dúvida de que Deus, nesta reunião, abriu portas, uma grande porta de oportunidade, entregou uma chave para você. Então, Ele te abriu uma porta, Ele te deu, tem uma oportunidade, uma grande oportunidade que vai chegar até você. Deus te entregou a chave, Ele te deu autoridade para viver algo. Ele te coloca como coluna, com solidez para enfrentar o que for preciso. Ele te honra. Então Deus está falando de oportunidade, de autoridade, de segurança, de solidez. Está falando de honra. Ele vai te honrar. Agora, Ele quer que você saiba que os desafios que você vai enfrentar vão ser grandes. Não serão pequenos para viver algo tão grandioso. Se você resistir e lembrar que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, e que Deus te deu poder e autoridade para vencer, para pisar cobras e escorpiões, e todo o poder do inimigo, diga todo o poder do inimigo, Ele te deu. E para cada promessa tem um sim e um amém. Se é promessa de Deus, você já tem sim, você já tem amém. Então tudo que você tem que lembrar é que o reino de Deus é ganhar força. E os que usam de força se apoderam dele. Quando você desenvolve um espírito resiliente, e você não se curva, você diz, a chave foi entregue nas minhas mãos. O que Paulo disse, uma grande porta, uma porta de oportunidades, uma porta grande e eficaz, promissora, foi aberta, mas tem muitos adversários. O Senhor falou para a igreja, para o anjo da igreja de Filadélfia, eu abri uma porta e ninguém pode fechar. E o que eu abro, ninguém fecha, o que eu fecho também ninguém abre, mas eu abri para você. E tem oposição, tem perseguição, mas eles vão se prostrar diante de você, por causa da sua, que é? Estava lá, vamos ver se você lembra? Fala, perseverança. Por causa da sua perseverança. Então não é de graça. A salvação é de graça. Não é por mérito. Ela dispensa o mérito. Mas tudo na nossa vida cristã, você tem que lembrar. Para cada dia nessa vida, não dispensa um esforço. Você não encontra isso na palavra de Deus. É necessário o esforço, a perseverança. O que Paulo disse para ser vigilante? Paulo disse para você se manter firme na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Não se amarguem nada. Quantas vezes eu vejo Deus entregar chaves nas mãos de pessoas e abrir portas para ela, está aqui, a oportunidade na sua vida, só que elas se rendem aos adversários, às perseguições que chegam.
elas não resistem. Elas entregam a chave delas, elas entregam o poder delas, elas entregam o que foi dado a elas. Elas dão liberdade para o mal agir na vida delas. Elas acabam crendo muito mais na ação do mal, nas palavras do mal, nas circunstâncias, em tudo que elas estão vendo, do que em tudo que elas estão aprendendo e recebendo de Deus. Não. Não, assim você não vai. Você tem que parar definitivamente e ver, peraí, o que vai ficar na minha vida e o que vai embora? Porque o que eu falo sempre? A vida é como uma escada, não dá para levar tudo. O que fica, o que vai? Você sabia que a gente não precisa preocupar em podar galho seco de árvore, porque eles vão ser eliminados por eles mesmos. Vem um vento, vem uma coisa, quebra. Mas quando você quer dar um formato bonito para algo, você tem que vir e podar toda a parte boa também. Então a Bíblia fala, Jesus fala que Ele nos poda para que a gente frutifique ainda mais, dê ainda mais frutos. Quem não dá fruto, Ele corta. E quem frutifica, Ele poda. Para quê? Para frutificar ainda mais, para ele levar para um nível ainda maior. A figueira que não dava frutos, por 3 anos, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Que é o que eu falei para você. Hoje Deus exige mais de mim, porque Ele quer que eu frutifique ainda mais, e que Ele confie muito mais, até porque, se você quer muito, a cada dia a sua poda vai ser maior. Porque isso te dá cada vez mais poder. Você vai se fortalecendo cada vez mais. Vai sendo apurado. Você passa por aquele refinador que fala em Malaquias. Seu coração tem que passar pelo refinador. Aquela figueira que estava lá 3 anos e não produzia nada, o dono da vinha, naquela vinha, o dono da vinha falou, corta. Corta isso aí. Porque muitas vezes nós temos que parar e ver na nossa vida um monte de coisas infrutíferas que só ocupam lugar. Amizades, reações, ações, práticas, coisas que a gente guarda. É igual o que você tem lá no seu quarto, no seu guarda-roupa. A verdade é que de tempos em tempos você tem que agir de uma forma profética, tem que ter um ato profético no guarda-roupa, na casa da gente, sair tirando tudo que é velho, tudo que está lá socado, só tomando espaço. E fazer o mesmo na sua vida. Tirar as coisas que ocupam o espaço desnecessário, que não servem para nada, assuntos, atitudes, que só roubam o seu poder. Como eu disse, não vai roubar a sua salvação, mas vai roubar muito poder de você, e muitas vitórias, e muita honra de você. Agora, cada um sabe o que quer, onde quer chegar. O que quer para a vida. Porque dizer eu quero, aliás, para cada promessa um sim e um amém. As promessas estão aí, você já tem um sim e um amém. Agora, você crê e você está disposto a se doar? A entrega,
que Deus está pedindo fazer? Você tem essa disposição? Você quer? Você está aberto? Você realmente quer Deus? Ou o seu discurso é mais bonito do que a prática? Porque não é difícil você ouvir uma pessoa falar bonito de Jesus. Tem gente que ele fala de Jesus, dá um microfone para ele encanta as pessoas. Mas é como os fariseus que Jesus disse, ó, vocês podem ouvir o que eles estão falando, mas não façam o que eles estão fazendo, tá? Até o que a pessoa fala, aproveita. O que ela fala, aproveita. Mas o que ela faz, não aproveita. A prática dela, o estilo de vida dela, não pode ser seguido. Porque não bate, é incompatível com o que ela fala. Ela fala uma coisa, mas ela faz outra. Na prática, o assunto é outro. E nós temos que entender que isso não vai te levar a lugar nenhum, isso vai te levar a uma estagnação. Falar bonito, Jesus não está nem aí para esse discursinho bonitinho, religioso, emocional. Jesus é lindo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Ele não está aí, ele quer saber quanto você está disposto a se doar por Ele. Na prática, o que você vai fazer? O que você vai... Você está fazendo o quê? Exatamente o que você está falando, você faz? O nome do Senhor é glorificado na sua casa? O nome do Senhor é glorificado no seu trabalho? Através, não do seu blá blá blá, através da sua conduta, o nome do Senhor é glorificado? Através da prática da sua fé, essa fé que você diz que tem tanto, ela é colocada em ação e ela glorifica o nome do Senhor? Ela é poderosa? Ela leva você, ela tem o poder de te levar a viver o sobrenatural em Deus? Porque está aqui. A nossa disposição. Você quer ser promovido? A promoção não vem nem de cá nem de lá, vem na mão de Deus. Você quer ser favorecido? Se tem medo, está aqui. O medo do homem traz uma armadilha. Mas quem quer que se apoie, que confie, coloca a sua confiança no Senhor, é seguro e é colocado no alto. Muitos anseiam, buscam privilégio, favorecimento do governante, mas o homem sabe, espera pela justiça do Senhor. Fica lá esperando que alguém vai te dar alguma coisa, que alguém vai fazer por você, que vai vindicar. Não, vem da mão de Deus. Então, quando a gente entende que a mudança da nossa vida vem da mão de Deus, e que Deus pode sim até usar alguém para nos favorecer, mas vai vir dele, ele vai tocar. Não é eu que estou ali esperando, o que você vai fazer por mim? Não, estou esperando de Deus, o que Deus vai fazer por mim? Como ele vai fazer, quem ele vai usar, não sei, mas ele vai fazer por mim. Pois não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, promoção e elevação. Mas Deus é o juiz e coloca um e levanta outro. Promoção e elevação. Todo mundo quer ser promovido, quer ser elevado. Mas você tem que esperar por Deus. E esse esperar por Deus não é de bracinho cruzado, Jesus é lindo, é maravilhoso. Não. É praticando a fé. É possuindo. É sendo vigilante. Permanecendo firme na fé. Sendo um homem, uma mulher de coragem. Sendo forte. Andando em amor. Fazendo uso do poder, da autoridade que Deus te deu. Crendo em tudo que está escrito. Entendendo definitivamente que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, se você não vive poder, sua vida tem que ser uma vida poderosa, você tem que andar em poder. E por que muitos não andam em poder? Porque é isso.
distraído para cá, distraído para lá, enfim. Na hora do vamos ver, o que sai não é essa coragem, essa força. Mas é entrega e por aí vai. Mas sem dúvida nenhuma, Deus te abriu uma porta. É uma grande oportunidade para a sua vida. Deus te entregou uma chave. Ele te deu autoridade para viver esse milagre. Deus te coloca como uma coluna. E Deus está prometendo honrar você. Tudo que tem que fazer é possuir, crer. E não deixar os adversários vencerem você. Não deixar os obstáculos. Não viver por pensamentos, sentimentos, emoções. Não ceder para as circunstâncias. Não viver de acordo com as circunstâncias. Mas crendo na palavra e seguro nela. Amém, queridos? Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Uma porta grande e eficaz foi aberta para você. Deus te abriu uma porta. Deus entregou uma chave nas suas mãos. Então Deus está dizendo que uma grande oportunidade vai chegar até você. E Deus te deu autoridade para passar por essa porta. Deus te coloca como uma coluna. Ninguém vai poder ultrapassar. Solidez. E Deus vai te honrar. Mas você precisa vencer os adversários, que não serão poucos. E começa na sua mente. O maior adversário está aí. Parar de ceder para todos esses pensamentos, sentimentos e reagir de acordo com as circunstâncias. Estabilidade. Coluna representa estabilidade. Estabilidade. E aí então eu vou falar, lembrar estabilidade, consistência, continuismo. Tem que ter constância na vida. Tem que ter a capacidade de obedecer a Deus completamente, alegremente e prontamente. Tem que andar em sabedoria, inteligência, discernimento, discerna. Tem que discernir o que está acontecendo. Espera aí. Esse espírito não. Isso não provém de Deus. Esse pensamento não. E agarrar a visão de Deus para a sua vida. Não a sua visão humana. Porque eu vou te dizer uma coisa. O povo está atrás de técnicas. Isso não estou dizendo. Não desmereço. Acredito que ajuda. Tem um monte de coisas que ajudam. Técnicas e isso e aquilo. Sim. Mas queridos. Tem uma coisa que homem nenhum pode te dar. Nem o melhor treinador da face da terra, o melhor coach. Que é poder. Para viver o sobrenatural. Esse poder te leva para um nível que você jamais imaginou. Quando você depende do natural, você vai ter resultados naturais. Mas quando você decide depender do sobrenatural, seus resultados serão sobrenaturais.
E é onde você vive esse poder que a Bíblia diz, eu abri a porta, ninguém pode fechar, meu querido. Mas se você andar de forma natural, pode uma porta abrir para você de forma natural? Pode, mas qualquer um pode fechar. Mas se foi de forma sobrenatural que ela foi aberta, pode vir o adversário que for. Se você continuar crendo, ninguém vai poder fechar a porta. Porque quando Deus abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. E Ele está dizendo aqui, eu abri uma porta para você. Eu entreguei uma chave para você. Eu te coloco como coluna. E eu te honro. Tudo que tem que fazer é superar, é vencer as perseguições e adversidades que se levantam para tentar levar você a desistir da oportunidade, a entregar a chave que Deus entregou, a entregar o poder que Deus colocou nas suas mãos, a autoridade de viver algo maior. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo esteja te dando revelação. Eu não sei se todos estão recebendo. Eu lamento, porque eu digo a você, essa palavra é um estrondo. O que Deus abriu aqui hoje para nós, já foi ligado no céu. É forte. É muito forte. Eu tenho certeza que pessoas que eram para estar aqui hoje foram vencidas pelo mal, porque há uma unção. E quem está aqui está desfrutando do mover, desse mover, desta unção. Quando Deus libera uma palavra, ela vem com unção para o seu cumprimento. Ela vem com unção. E pessoas que foram vencidas, porque o diabo disse, você não vai, e elas obedeceram. Você está cansado demais para ir, você não precisa hoje, vai domingo, não precisa ir hoje. Por quê? Por causa dessa unção, esse poder. E você tem que pegar com força. Deus te abriu uma porta, ela é grande, ela é eficaz, é uma grande oportunidade. Deus te entregou uma chave e te deu autoridade para viver esse milagre, para viver o sobrenatural. Deus te coloca como coluna, Deus honra você. Ele vai te honrar. Pode entrar pela porta. Eu acredito que tem gente aqui esperando por algo grande. E você talvez esperou que isso fosse vir de forma fácil. Não. Essa porta foi aberta com desafios, mas o Senhor está dizendo, entra. Entra por ela e eu vou te honrar. Entra. Vai, eu vou te honrar. Dê os passos de fé. Não tenha medo. Vigia para o diabo não roubar. Através da incredulidade, do medo, da covardia. Sejam homens de coragem, mulheres. Sejam fortes. E mantenham-se firmes na fé. E não deixa nada te amargurar. O reino de Deus é ganhar força. Aleluia. Para cada promessa tem um sim e um amém. Você crê nisso? Para cada promessa tem um sim e um amém. Coloca na tela para mim. Para cada promessa tem um sim e um amém. Então eu quero que você coloque diante de Deus. Agora fala com Ele. As promessas que você sabe que Ele tem com você. Receba cura, receba libertação. Essa porta aberta. Passa por ela. Esse emprego. Sua casa própria. Sim, seus sonhos. Sonhos realizados.
Eu não sei o que você sonha, mas Deus quer que você viva assim. Para cada promessa, em Cristo, você crê, você está nele, tem um sim e tem um amém. Aleluia. Eu te dei autoridade para vencer todos os obstáculos. Possua autoridade. Possua. O que rouba a autoridade das pessoas, elas na verdade, elas entregam muitas vezes, né? Porque quando elas estão enfrentando os desafios, elas reagem de uma forma miserável. Elas entregam o poder delas. Mas você vai se levantar com todo o poder que Deus te dá. E vai, por que Paulo diz, mantenham-se vigilantes. Porque você recebe essa palavra, você sai roçando. Sai um leão. Mas de repente chega uma notícia, de repente acontece uma coisa, outra. Mantenham-se vigilantes. Mantenham-se vigilantes. Mantenham-se vigilantes. O que você tem que fazer? Mantenha-se vigilante. E o que? Firme na fé. E o que? Seja homem de coragem, mulher de coragem. O que? Mantenha-se forte. E o que? E ande em amor. Continue generoso, amoroso, perdoador. E não entrega. A porta é minha, a oportunidade é minha, a chave está nas minhas mãos, eu tenho autoridade. Deus me fez uma coluna, Ele prometeu me honrar, eu creio nisso. E eu vou me manter firme. Eu vou passar. Uma porta grande e eficaz foi aberta, mas tem muitos adversários. Tem, Deus já te disse, tem adversário. Mas eu já entreguei a chave de Corinto nas tuas mãos. Eu já entreguei a chave de Filadélfia nas tuas mãos. Eu já entreguei a chave nas tuas mãos. E as portas do inferno não vão prevalecer contra você. E o que você ligar aqui na terra, ligado no céu. O que você desligar, é desligado. Você tem que crer na palavra de Deus, possuir, fazer uso dela. Na prática, no dia a dia. Manter-se atento. Discernimento. Quando vê aquele pensamento, aquele sentimento, você tem que discernir. Isso não provém de Deus. Sai da minha vida. Eu não entrego o meu poder. Em nome de Jesus. Fala com o Espírito Santo. Possua aí. Receba. E saia seguro. De que você recebeu algo muito grande, muito forte do Senhor. E que pela misericórdia dEle, você não deixou o diabo impedi-lo de receber essa unção, esse poder sobre você. Porque a palavra é poderosa. É uma unção que vem e derrama sobre nós. Você sabe que em toda a palavra de Deus, quando a palavra é liberada, você tem unção para viver aquele milagre. Por isso que em toda a palavra de Deus nós somos orientados a pegar e fazer naquele, você recebeu, sai, vai praticando. Pode ver com Israel. Quando Israel tinha unção para tomar posse da terra, não quis. Quando quis, não tinha mais unção. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele nos dá unção para fazer. Capacita, dá meios. Nos dá graça para aquilo. Ó Espírito Santo. Eu estou tão feliz, tão grata por esta mensagem. Eu estou, meu Deus, aqui no teu altar para agradecer por essa bênção que o Senhor derramou sobre todos nós. E o que eu peço é que cada um esteja recebendo, se levantando, se endireitando no Senhor. Que cada pessoa, Senhor, esteja se levantando no Espírito e se endireitando na fé e possuindo. Que cada uma saia daqui segurando, sem abrir. Que não permita jamais que alguma coisa venha tirar dela o que o Senhor entregou a ela.
A oportunidade, a porta foi aberta. A chave foi entregue. A oportunidade, a autoridade. Ah, Deus, obrigada. A segurança, a honra, a garantia de promoção. Que ela creia, que ela segure, que ela resista, que ela não ceda. Que ela não olhe para lado algum, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Que ela não se curve diante de adversidades, mas que ela creia, independente de qualquer situação. Que ela creia, que ela se mantenha firme, corajosa, ousada. Que ela arranque. É hora de ir além, é hora de ir para outro nível. É tempo de promoção e elevação. O Senhor diz, é hora, eu vou te erguer, eu vou promover você, eu vou elevar você. É hora. Tudo que tem que fazer é resistir. Creia. Mantenha-se firme. Firme, vigia. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Permaneçam no amor. Porque uma grande porta, uma porta grande e eficaz foi aberta. Mas há muitos adversários. Mas do mesmo jeito que eu abri a porta, entreguei a chave, eu te dou poder para esses adversários caírem, eles não vão prevalecer. Mas eu vou fazer com que eles prostrem diante de você. E eles vão ver que eu te amo. É exatamente o que o Senhor falou para o anjo de Filadélfia. Eu vou fazer com que eles se prostrem diante de você. Momentaneamente vai parecer que eles são mais fortes, você é o mais fraco. Mas é exatamente isso, preste atenção. Os crentes de Filadélfia eram formados de pobres, escravos, gente que não tinha influência política. Então eles eram considerados a parte fraca, mas Deus os considerava a parte forte. Na situação que você vai enfrentar, você vai ser considerado a parte fraca. Recebe essa palavra. A situação que você vai enfrentar, você vai ser considerado a parte mais fraca, mas Deus te considera mais forte e Ele vai fazer você prevalecer. Gente muito maior do que você, mais poderosa que você, vai olhar para você com uma parte mais fraca e Deus diz, eu te considero mais forte. E eles vão vir contra você, mas eles vão ter que se prostrar diante de você. Porque eles vão ver que eu amo você, que há diferença. Sejam todos cheios do poder de Deus, cheios da glória de Deus. Recebam esse poder, essa autoridade na vida. Se apossem daquilo que Deus está te dando. Tome decisões agora radicais na sua vida. O que fica e o que vai. Em nome de Jesus Cristo. Passa pela poda para que você frutifique mais. E enfrente o que você tiver que enfrentar sem se curvar. Permaneça forte. Em nome de Jesus Cristo. Vai em frente porque Deus já disse, eu entreguei a você, eu abri a porta, tudo que tem que fazer é usar a autoridade que eu estou te dando, é manter-se firme e corajoso, não temer, não tema nada, não se intimide diante de nada, simplesmente dê passos corajosos, porque eu vou honrar cada passo de fé que você dê, e não se intimide diante dos adversários, mas continue entrando, avançando, porque eu vou ser com você em cada passo, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra é boa, é de Deus. É uma boa palavra, ela sai do coração de Deus para você. Pega em nome de Jesus. Levante-se no Espírito, levante-se na fé, levante-se agora e vá para um outro nível de fé. Em nome de Jesus, saia daqui decidido a viver num nível muito maior. Em nome de Jesus. Lembre-se do que eu disse a você.
Se você quer muito, passa pelo refinador. Tira coisas que não acrescentam. Se preocupe mais, ao invés de fazer a pergunta o que eu posso ou não posso, você pode buscar Deus, se humilhar diante dEle, se curvar diante dEle, se preocupe com isso. Isso é o que você pode, isso é o que você deve. Se humilhar, criar vínculo com Deus, andar em intimidade com Ele, se relacionar com Ele. Isso você pode, isso você deve. Se aproximar de Deus e fazer dEle a prioridade da sua vida, o seu bem maior. Estreita o seu relacionamento com Ele. Vá para Ele com mais força agora. E você vai ver Ele podendo confiar muito mais nas suas mãos. Tem coisa que a gente não quer se submeter. Mas se você não se submete, você também não vai para um outro nível. Ó Espírito Santo, dê graça a cada um. Que todas as correntes sejam quebradas, as algemas caiam, que as cadeias sejam quebradas. Que todo espírito religioso e que leva à estagnação sejam arrancados da vida de cada pessoa. A covardia, o medo, toda a força demoníaca que ainda tem poder sobre mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus Cristo e ordeno a igreja liberta, completamente fortalecida, cheia de poder, de autoridade, renovada, avivada, pronta para novos desafios, pronta para coisas grandiosas, para grandes projetos, para ir para lugares altos, para lugares que ela ainda não esteve, para viver coisas que ela ainda não viveu, para experimentar coisas que ela ainda não experimentou. O que não é comum vai se tornar comum. O que não é natural vai se tornar natural. Você vai andar em lugares que você ainda não andou. Você vai para um nível que você ainda não tinha ido. Chegou a hora de Deus te erguer. Tudo que tem que fazer é entrar pela porta, segurar a chave e não ceder para nenhum adversário. Em nome de Jesus, mantenha o seu poder e a sua autoridade. E lembre-se que toda autoridade, o diabo tem poder, mas não tem autoridade. E toda autoridade que ele tem sobre alguém, foi porque aquele alguém deu a ele. Mantenha a sua autoridade sobre o diabo e não deixe ele ter poder nem autoridade sobre você. Saia confiante. Encha todos do teu poder, Senhor. Que todos sejam cheios do teu Espírito Santo. Renovados e fortalecidos. E a pessoa que vai sair daqui, que não seja de forma nenhuma a mesma que entrou há 2 horas atrás. Que não seja. Mas uma pessoa com uma outra visão, com uma revelação completamente diferente, com outro espírito e com uma determinação única. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja. Eu agradeço por tudo e pelas boas novas e por tudo que o Senhor vai fazer daí em diante. Porque o Senhor, dia após dia, cada passo de fé, superando os desafios, cada um vai ser elevado e elevado para a glória do teu nome. Obrigada, Deus, eu te amo. Peço a tua bênção sobre todos, força, poder, capacidade para ver, para receber, para enxergar, para crer. Eu oro por capacidade para o teu povo entender, receber a palavra. E sair daqui, Senhor, com a visão clara, com a revelação, com o entendimento. Porque é através dessa fé em ação que as coisas são modificadas. Com uma cabeça renovada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.